postou, Luísa, o vídeo do abrigo, que bacana, que já está começando, né? É, sim. Vou até ali para mostrar para vocês enquanto a gente vai conversando. Ah, Uhum. gostei do cabelo, tá bonita? Ah, obrigada. Cortei. Ah, tá bem moderno, bem Não, bacana. mas o seu que é muito lindo. Ah, obrigada. Ai, gente, o cara veio aqui agora do controle de formiga, falou que eu sou É. completamente maluca, que nunca viu isso de montar sem freio na boca, que cerca elétrica é doideira para cavalo, que nunca viu um negócio desse, que não entendeu nada. Aí eu falei Ah, pra ele meu se ele Deus. conhecia Paddock Paradise, ele falou que não, que vai pesquisar, mas ficou apavorado. Ele é veterinário. Olha só, várias novidades. Falhou aqui. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Desculpa, estava sem áudio, agora que eu vi. Estou Ah, ouvindo. é. A Débora que ficou no mudo. Aqui, ó, já tá com concretinho, Ah, já tá com piso. já secou, já Margarida tá. já tá estreando, ó. Que legal. Vê se tá seco. Que bacana. O que que é ali verde, ali no fundo? O que que é ali? São as São as estruturas? vigas. Ah, Ó, vocês vão maneiro. fazer então as vigas metálicas verdes também? Não era verde? É, vai ficar ótimo. Era marrom, né? É, mas vai ficar ótimo, verde. Ah, então, nossa, que Aí. lindo. Nossa, vai ficar muito lindo. Uhum. Que legal. Show. Show demais. E a localização ficou ali bem quase na entrada do portãozinho, né? É, naquele lugar. Acho que ficou bom. Ficou bom, vai ficar para vocês acessarem prático, né? Sim. Já tá podendo pisar aí? Ô, Débora, Oi. a cachorra está pisando, né? Já saí. Nossa, ficou muito legal. Eu ia Pode, dizer pode falar, que Paulo. incrível ficou foi a moita de bambu, É, você porque como comentou, eu nós não usamos um entendi. bocado de bambu para as pistas, É, ficou muito legal, porque a gente usou um bocado de material do bambu nas pistas, né? sim, na E cerca. depois eu pedi que tirassem os bambus secos de dentro das moitas. Com isso, Tá. É formou uma aqui, ó. espécie de bosque de bambu. Ah, que bonito. É Então aqui onde eu ficou. tô. Formou um Eu não estou vendo, caminho. eu não estou vendo você, Luiz. Eu não estou vendo o que você está exibindo. Um Agora sim. bosque. Bosque de bambu. Agora chegou aqui. Nossa, ficou muito É bonito. um lugar que meu pai ia gostar de botar uns bancos de ferro aí embaixo Eu ia para fumar falar um para cigarro, vocês. botar uma cerveja, tomar É, uma. Não, ficou fresquinho. A gente vai colocar desde já uns troncos. Outro dia que a gente foi junto lá e a gente deu uma volta curtinha no piquete, a é, diferença da sensação térmica é absurda. De é quando você muito está no grande. piquete ali, a pleno sol, e debaixo da noite de bambu, muito bom, muito legal. Nossa, ficou um lugar super agradável para vocês fazerem ali um lugar ali para Está socializar, né? ficando Sim. muito bacana, sim. Aí aqui é a cerca nova de madeira que a gente colocou na beira da estrada.
Ah, olha só, já está mais alta, né? É, a gente continuou a de A madeira aqui na. subida desde aquele antigo cercado até o novo estábulo, eu estou gostando mais de chamar de estábulo do que de abrigo. É, Abrigo parece ser alguma coisa, estábulo eu acho mais sóbrio. pode ser também, né? Abrigo parece para indigente. Ai, ai. Aí aqui a gente tem que Então, decidir onde que ficou ela com vai régua, terminar. desde o cercado antigo. Aí tem Aí que. tá indo, é o portão de acesso ali. É, aí provavelmente a cerca vai encaixar ali no abrigo É, e acabar ali e essa Estábulo. clareira ficar de fora. Oi? o estábulo. Essa é a ideia. É, É a régua realmente ficar faceada com a parede do estábulo e ele ser a própria vedação ali. Nossa, tá sensacional, Entrar ficou talvez muito por dentro da bacana. moita de bambu, passando de lado. o Sim, veterinário nem entendeu o que que seria o abrigo. Ele achou que ia ser baia. Aí, nossa, é outra visão. é bem diferente. Já A perguntou se ia novidade. botar as éguas para reproduzir? O cara, nossa, falou que eu sou completamente maluca. E aí ele falou que cerca elétrica mata cavalo, O, Nossa, que ia conversar o, imagina. com meu pai. o Cerca elétrica mata Maurício é um cavalo. veterinário que dedicou a carreira, dedicou a carreira ao combate de pragas e vetores. O negócio dele é matar barata, cupim É, ele e gosta de outras cavalo, pragas. Ele mas trabalhou tá com equino. no século passado, né? É, retrasado até. Não, ele Mil trabalhou com e equino, oito. trabalhou com equino no Sim. inverso, depois deu assistência para um criatório de Campolina, mas ele está bem desatualizado. Está mais É por É, dentro engraçado. de matar formiga mesmo. não, tem muitos. Eu tive no evento da Federação Paulista de Hipismo e tem muita gente. Foi bom que algumas pessoas vieram. Nossa, você é do Pedal Paradise, foi super legal. Mas tem gente que é super grande no cavalo e nunca ouviu falar do Pedal Paradise ainda. Não faz ideia e não entende, né? É, não consegue. É uma concepção muito diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas. É, você tem que divulgar o negócio. É, tô tentando. Eu fiz até Isso aí. uns folhetos agora que eu vou participar de um evento de adestramento, ó. Ai, que legal. E daí até postei que eu vou. É um projeto aqui de Campinas. Aham, acho que eu vi o post. É, Ah, legal. e daí aqui para ajudar na divulgação, né, para as pessoas que nunca ouviram falar. E isso nos eventos é bom, né? Deixa eu compartilhar aqui então. Preciso te mandar uma foto, né, Luísa, que você pediu do meu Ah, cachorrinho. é verdade. Quero fazer o retratinho dele. Muito fofo. Vou Isso é um separar. cachorro? É, meu Ai, cachorro. Só que ele já faleceu em 2021, fofinho. Oh, quando ele pena. ele era bebê. Mas faleceu novo, jovem? 10 anos. Ah, bom, É, ó. nem tanto. Mas olhando aqui, a cara tá parecendo, sei lá, um koala. Ele é pastor de Shetland. Um Ele é Aí sim, primo, era o ângulo. primo do Border Sim. Collie. Tava igual um ursinho na outra foto mesmo. É, Bonitinho. bom, Bem eu queria começar aqui, cuidado, até hein, Luiz? O para. pelo todo É, soltinho, ó. ele é Uhum. era bem gostoso, nossa, fazia um sucesso aqui. É,
Bom, a gente vai fazer aqui a entrega final dos projetos executivos, né? E eu até fui marcando tudo que a gente tinha colocado na proposta para ver o que mais que estava faltando, né? Então, a gente tem o projeto pré-executivo, acredito que já tenha sido. Agora, o executivo a gente tem do Paddock Paradise e a gente teria do abrigo, né? Do estábulo. E daí, o quarto de cela, a gente acabou trocando pelo depósito em si, pela construção em si do projeto executivo, que foram um pouco mais de trabalho, mas eu acho que para vocês talvez seja mais eficiente aí, quando vocês forem executar. Então, eu vou começar aqui apresentando o Paddock Paradise, algumas plantas que vocês já têm, né? Acho que é a maioria. Então, a gente tem esse do Paddock Paradise, que a gente fala com a imagem, né, do terreno, para ficar mais humanizado, né, o entendimento. Aqui ainda era antes de vocês decidirem a questão do lago, quando a gente já tinha finalizado essa etapa. E daí a gente tem essa planta humanizado, que a gente fala, que aqui tem todas a trilha, né, onde a gente sugere ter alguns obstáculos naturais, a parte dos galhos nas trilhas, eu vou dar um zoom aqui até para explicar um pouco melhor. Sempre quando vocês que já, só repassando, né, que algumas coisas a gente já falou, mas quando tiver árvore na trilha, tentar deixar ali pelo menos 3 metros da cerca, ou entre um tronco e outro, e tentar sinalizar com um galho seco, um pouco afastado ali do tronco, para o cavalo visualizar, né, que ele tem um obstáculo à frente. Esses obstáculos naturais, que são os troncos, a ideia é que seja num local que eles tenham uma andadura mais rápida para diminuir uma velocidade. E daí fazer esse trabalho deles levantarem as mãos, as pernas, né, para trabalhar a parte abdominal, a musculatura das costas também, ali do dorso. Então, a gente fez algumas sugestões de locais, mas vocês podem colocar em outros locais também. Por exemplo, aqui, né, que é uma parte mais reta, nessa parte aqui de baixo, só que aqui agora a gente vai ter o lago também, tá? E aqui é uma parte que tem bastante árvore, que a gente sinaliza sempre ter um galho seco antes, né? Daí a gente tem as estações de alimentação, que tem algumas árvores, mas caso precise, a gente sugere os pontos para plantar mais árvore, se precisar fazer sombra nesses locais. Na parte do lago, como eu falei, o ideal é que seja uma inclinação bem suave, daí vocês podem completar com um pouco de areia ao redor, para eles terem ali uma área de rolagem até a hora que sai do lago. Pode ter um areião formado, inclusive, para eles descansarem, rolarem na areia. A pista proprioceptiva, que a gente tem ali 3 metros de largura, mais ou menos, no mínimo, né? E daí cada piso pode ter 3 metros ou 6 metros. Então, daí aqui a gente teria 6, 3, 6, 6, 6, 3 e 6. A gente sugere que tenha ali o bebedouro nessa parte onde tem aquele abrigo antigo de vocês, que acho que já tem um ponto de bebedouro ali. Tem o lago, né? Os 2 lagos, e daí um outro ponto de bebedouro. Ideal seria aqui onde tem o estábulo.
E como aqui tem o lago, eu não sei se essa água vai estar propícia para eles beberem ou não. Se puder, tem um outro bebedouro aqui próximo da pista, até quando vocês fizerem um trabalho com o cavalo ali, tem um ponto para ele beber água também. Acho que é importante, né, num dia quente. Eu tô querendo botar água lá, porque tá bem longe. Mas É, quando der, quando der colocar, né? aham. Pode ser nesse ponto, pode ser mais para cá. Daí você vê o que que é mais fácil ali em termos de localização. Talvez aqui também para puxar, né, o encanamento. Daí a gente tem, inicialmente a gente tinha aqui que seria o abrigo com a socialização e o depósito, a esterqueira para cá, né? Mas agora daí vocês podem definir depois o melhor local para o depósito. A gente tem a pista toda com as medidas, que também é uma planta grande, que depois que vocês vão fazer a impressão, acho que essa já tem a impressão, né? Se eu não me engano. Tem Daí a sim. gente, daí a gente tem a planta da pista proprioceptiva. A gente está sugerindo aqui piso de areia, pode ser misturado os tipos de grãos diferentes. Aqui pode ser cascalho de madeira, com lascas ali, pedaços ali de madeira. Aqui pode ser um piso de grama sintética, daí ver se esse piso de grama sintética precisa ter uma base de concreto para colar ele, ou se é um que pode colocar num outro tipo de estrutura, daí verificar com o fabricante. Aqui um piso intertravado de concreto, aqui um piso intertravado de borracha, aqui cascalho de madeira de novo, e aqui uma mistura de seixo rolado, com areia, com pedrisco, desses que são esses brancos, esses beges, que é aquela pedra que é mais molinha. Não pode ter brita, que a brita é muito cortante, tá? Daí aqui a gente tem algumas imagens para ilustrar. Então, aqui é uma pista proprioceptiva para pessoas, mas é bem parecida com o que a gente projeta para os cavalos. Esse aqui é o tipo de cascalho que eu falo de madeira. Daí aqui eles fizeram bambu, pode ser também, mas daí precisa, não pode ser muito bambu muito largo, porque o cavalo pode tropeçar ali, pisar meio torto e acabar machucando, mas se for de bambu mais fininho, como que faz ali uma compactação manual, né? Esse é o cascalho de arenito, que é o que a gente indica para ter uma mistura ali no piso da pista de Pedra Paradise, que é o cascalho de arenito, ele é bem macio, ele vai ajudar a trabalhar o casco do cavalo. E aqui uma camada de drenagem, se é de seixos, né, ou se é de piso intertravado, que daí tem a compactação do solo, a brita, a manta de bidim ou geotêxtil, e aqui no caso, pedrisco, e nesse caso aqui a areia e o piso intertravado por cima. Todas as plantas, a gente tem aqui algumas notas principais, né, que depois seria legal quando eu imprimir vocês lerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam. E aqui como que são as camadas de drenagem visto pelo corte, né? Então, a gente tem a estrutura de concreto da pista proprioceptiva nas laterais, fazendo um requadro.
as camadas de drenagem. Ver uma coisa aqui. E aqui a gente tem o detalhe do tipo de piso que a gente está indicando. Então, geralmente aqui, caso o cliente queira verificar a questão de contaminação do solo, se achar que o cavalo vai urinar nesse local, ou no areião, ou na pista proprioceptiva, entre a brita e a camada de areia, quando for fazer camada de drenagem, a gente sugere que tenha uma camada de carvão vegetal ativado, que ele funciona como um filtro para não ter contaminação de urina, de esterco, enfim, né, quando chove, nos lençóis freáticos, né? Esse carvão vegetal, Débora, esse aí é que nós não conseguimos encontrar em volume para a obra. Só encontramos chamas. A gente só encontrou Na carvão internet não vegetal? achou? Não. Realmente, Porque não é o só. carvão vegetal normal, né? Esse Pois é. E esse ativado, que usa em filtro, só encontramos ele à venda em gramas, em embalagem de quilo, não tem um volume viável para uma perguntar quantidade num grupo maior. para saber se alguém É conhece. papo de, sei lá, R$ 40 100 gramas, uma coisa assim. Nem em site gringo a gente não viu, assim, para obra. Aí a gente ficou na dúvida se era algum outro nome, porque carvão vegetal ativado só pouquinho mesmo. Tá, eu vou perguntar aqui num grupo para ver se alguém sabe de alguém. Daí qualquer coisa eu passo para vocês. Ah, E eu acredito que, em último caso, o carvão comum de churrasco, ele também a gente coloca em geladeira e outras coisas, ele elimina cheiro, né? O carvão ele tem essa capacidade que eu não sei dizer qual é o termo químico. Não sei dizer também, porque eu aprendi com o pessoal que deram uma consultoria mas não sei se é a mesma coisa. Teria que verificar, que o pessoal falou que não é o mesmo carvão, Acredito que a né? mesma coisa não deva ser, porque É, esse outro é, tinha me falado que não adiantava ser o carvão normal, que tinha que ser esse. Eu vou esse estar que num usa evento em aí filtro também, massa, ele deve ter alguma diferença. sim. Eu vou dar pesquisando aí. Tem um pessoal que eu vou encontrar, acho que nesses Tá dias aí bom, no evento, perguntar se alguém sabe também. tá legal, obrigado. Imagina. Daí a gente tem aqui as áreas de socialização, que a gente tem tanto o areião, né, como as áreas para estação de feno bebedouro. Então, a gente tem para a estação de feno bebedouro, piso intertravado, aqui tem um detalhe, né, de como é feito as camadas de drenagem. A gente tem aqui o solo compactado, a manta geotêxtil entre as camadas, daí brita, areia e a placa por cima, né? Geralmente o pessoal faz ao redor essa guia, que ela é fixada ali com argamassa, né? Com cimento, uma concretagem, uma coisa simples, tá? E depois apoiado o piso intertravado. Então, sempre verificar, deixar alinhado, né? O piso da trilha com o piso
da área de feno ou de bebedouro. E aqui na parte do areião, ao redor, aqui, ó, ao redor, né, a gente tem uma guia que é de jardim, é uma limitação que o pessoal usa em jardim. Não sei dizer agora se é uma borracha, se é um plástico, para separar a, a trilha, né, daqui da onde vai ter o areião. Então, a gente tem aqui só as camadas de drenagem que diferem um pouco, caso o cliente queira realmente daí colocar essa camada de carvão vegetal ativado. E aqui as estações de alimentação, ela pode ser feita algo mais simples, assim, de madeira, né? Então, a gente sempre indica que fique mais afastada do solo, para não pegar umidade no feno, né? Ela pode ser algo simples de madeira, né? Pode ser caixotes também, com a rede por cima. Pode ser essas estruturas metálicas também. E a gente fez aqui para um cliente, que é uma empresa que eles fazem as estruturas metálicas aqui para o pessoal de áreas aqui de São Paulo. E, e daí a gente desenvolveu um projeto com eles, que ele é metálico, com a cobertura termoacústica. Então, aqui são para mais quantidade de animais, né? 6 animais, tem a opção redonda ou até 6, 7, 8, 9, 10 aqui. Então, aqui seria algo maior, mas caso vocês tenham interesse, eu posso ver com a empresa, se eles fariam uma estrutura um pouco menor para menos cavalos, né? Então, aqui ela é uma estrutura também metálica, que teria aí a cobertura, tudo mais, e eles entregam isso pronto, né? Não é um projeto que eu fiz para algum cliente, mas a empresa que me contratou, caso vocês tenham interesse, depois eu posso passar o contato deles para vocês. Ai, ai, cadê? Ai, fechei. Aqui, então, a gente tem as fachadas e cortes, né? Então, primeiro a gente tem aqui a fachada principal, do abrigo, olhando para a parte de dentro. Desculpa, aqui é a parte de fora, né? Que a gente tem a questão da ventilação, a cobertura. Aqui é a parte de dentro, com os coxos, as janelinhas, né? O depósito, aqui é a parte externa, uma das fachadas, e aqui a outra fachada, né? Que aqui só com corte para mostrar o tijolo intercalado aqui para ter uma ventilação na parte do depósito. Aqui o corte lateral do abrigo, que a gente tem uma meia parede, e daí o interessante é vocês definirem qual lado vocês vão querer ter essa meia parede, né? Porque agora o abrigo ele está numa outra posição, então ela pode ser tanto do lado esquerdo quanto direito. A gente tem aqui um bebedouro na lateral. Aqui a fachada do depósito, que ela pode ser fechada com vidro na parte superior e do abrigo aberto para ter mais ventilação. Aqui as laterais do depósito.
caso seja fechado com vidro, né? Daí a gente sugere que tenha ali uma pequena veneziana nas laterais, para ter uma ventilação. Daí tem aqui alguns detalhamentos. Aqui seria o piso do abrigo, com o estrado de borracha, que tá cortando ali um pedaço do coxo. Aqui o detalhe das paredes, né? A meia parede, onde tiver parede para o cavalo não coçar, né? Não for lá tentar coçar o pescoço, né? A cabeça, na quina da alvenaria. Aqui algumas imagens para ilustrar o projeto. O estrado de borracha que a gente sugere são esses que têm esse vazado na parte de baixo, que é para o cavalo pisar e ter esse ar embaixo, então fazer um molejo para o cavalo. As canaletas de concreto a gente sugere essa que tem os furos redondos, para não ter perigo de enroscar ali o casco. Aqui algumas cores de textura que a gente sugere. Aqui o detalhamento das janelinhas, né, da veneziana e da porta do depósito. Aqui tem o corte que mostra o coxo, né? Aqui a janelinha para alimentar esse coxo. A parede aqui com a ponta arredondada. Aqui a meia parede. Daí do abrigo também a gente tem aqui a planta de elétrica, iluminação e hidráulica, os eixos hidráulicos. Então a gente tem do bebedouro, aqui a gente sugere que os pontos dos coxos tenham ali um ponto de ralo e de água para fazer a limpeza e manutenção. Eu quero mostrar aqui para vocês algo que vocês podem fazer que facilita. Aqui do lado no PDF tem esse símbolo que é camadas. Se vocês clicarem aqui, cada item do desenho ele está numa camada diferente. Então vocês podem clicar, por exemplo, em elétrica e daí não vai aparecer os pontos de elétrica ou as luminárias. Some as luminárias, fica só o eixo hidráulico, tá vendo? Tá? Então, isso facilita quando vocês quiserem até para imprimir, se quiserem que imprima só a elétrica, daí pode tirar a luminária, pode tirar aqui o hidráulico, enfim. Aqui a gente tem uma sugestão, quando for ter ponto de registro, torneira, os interruptores ou argola para fixar os cavalos, sempre fazer um nicho na alvenaria, pode ter ali 8 centímetros, né? Depende do metal que for usado, mais ou menos 25 por 25, para ter espaço para movimentar a mão. O tipo de luminárias que a gente indica seriam essas arandelas, que elas jogam luz para baixo, e essas LED lines, que ela tem o LED também para baixo, LED sobrepor. Então, a gente tem aqui nas travessas, aqui nas vigas, o ponto de apoio das luminárias, e nos pilares as arandelas. Também dá para ver na planta aqui. A gente consegue ver aqui nas fachadas onde elas estão, também as luminárias, tanto aqui no depósito, como aqui na parte do abrigo, a gente colocou também. E aqui nas fachadas, as laterais de depósito também.
aqui nos pilares do abrigo, nas laterais. E aqui a gente tem a indicação do tipo de lâmpada. A gente indica que seja uma lâmpada mais quente, uma luz mais amarelada, que seja aí 2.700 kelvins, que na hora de comprar as lâmpadas, as luminárias, é uma informação importante para não ficar aquela luz branca, que daí ela vai atrair mais inseto, vai atrapalhar a flora e a fauna, né? Então, o ideal que seja essa 2.700 para baixo, mais quente, mais amarelada. A gente tem aqui detalhamento do bebedouro e dos coxos, mas a gente vai ver mais para frente uma planta só com detalhamentos. Aqui é a planta de pisos do abrigo. Então, a gente tem o piso intertravado ao redor, né? Tem aqui o piso concretado com estrado de borracha por cima. O piso intertravado de borracha, que pode ser usado ao invés de ser de concreto, mas ele tem um custo mais alto. Então, talvez vocês escolham ir pelo intertravado de concreto mesmo. Como não é um local que os cavalos vão ficar muito tempo ali andando, acho que não tem problema, pode ser, porque eles já têm o Paddock Paradise, que é um local mais apropriado para eles. E daí existem diversos modelos, vocês podem escolher o que vocês agradam mais. Esse aqui é o mais básico, tá? As canaletas, né? O estrado de borracha. Daí a gente repete aqui o detalhe do estrado, aqui. O nosso problema com o piso intertravado é a manutenção, porque sai muito vegetação entre eles, exigindo que use herbicida ou que fique Então, de forma mecânica tirando. Isso aí que me preocupa um bocado. por isso que a gente indica as camadas de drenagem. Vocês vão ver aqui na outra planta que eu mostrei, vai ter uma de Uhum. detalhamento que tem. Então, quanto mais profunda a camada de drenagem for feita embaixo, com a brita, com a manta geotêxtil, melhor o controle. Quando tem a manta geotêxtil, ela vai diminuir esse crescimento de plantas. E aqui também é uma área que vocês vão também vão estar circulando, os cavalos, né, vão estar pisoteando. Então, ela talvez cresça menos do que se não fizer esse controle com as camadas, tá? E aqui é uma importante transição do piso da trilha para dentro do abrigo. Esse piso intertravado ele vai também filtrar, né, a água da chuva, ou quando vocês fizerem lavarem, né, o estábulo, para não formar também lama ao redor. Então, ele é um importante piso de transição entre a trilha e entre o abrigo, tá? A gente tem o layout, que é só um pouco mais aqui de informação, que a gente tem o corte novamente aqui da parede do fundo do estábulo. A gente tem aqui um engrosso um pouco maior para ter ali uma impermeabilização melhor ao redor, né, do abrigo. A gente tem aqui na parte interna o revestimento de borracha, que é um detalhezinho que vocês vão ver aqui. E aqui a janela para alimentar os coxos. Daí tem aqui o detalhamento dos detalhes que a gente puxa, é a parte de cima onde tem parte arredondada da alvenaria. Aqui tem a dimensão dos coxos, a gente sugere 60 por 57.
Aqui a cobertura. Aí cedo, realmente eu voltar aqui do abrigo. Acho que eu fiz algum. Eu mandei para vocês, mas aqui acho que eu salvei errado da cobertura. Mas ela é bem semelhante com a cobertura do. Eu vou salvar depois no Drive, eu ponho para vocês. A cobertura, né, do abrigo e da cobertura da projeção do depósito, elas vão bem semelhantes, só tem a largura diferente, as dimensões, mas é a telha termoacústica. Caso vocês encontrem, né, o verde escuro, ficaria bem mais bacana, né? E ajuda a fazer a camuflar ali ao entorno. A gente tinha feito a estrutura metálica marrom, mas o verde acho que vai ficar incrível, vai ficar lindo lá. A gente sugere que tenha ali umas canaletas, né, com um filtro para não entupir. E caso vocês queiram fazer alguma cisterna, esse aqui é um esquema bem simples, só para caso vocês queiram seguir algum projeto ali com uma cisterna, pode ter para captação da água das chuvas, né? Aqui a telha termoacústica, ela tem sempre as camadas, né, que seria a parte da cobertura, o isolamento, que diminui também barulho para a parte interna, né, e o conforto do calor, e a parte de baixo, que seria um forro, que ele pode ser um forro amadeirado, metálico, branco, o que vocês escolherem, né, de acabamento. A gente sugere um mais ou menos madeirado, que daí dá um conforto melhor ali para a sensação e promoção do bem-estar. A gente tem aqui a planta de detalhamentos gerais, que é uma planta que a gente coloca para os clientes que têm aqui detalhamentos de cerca. Então, cerca móvel, né, com a fita eletroplástica, cercas de madeira, metálico, e aqui a gente sugere que tenha ali um espaçamento de 50 centímetros entre as réguas, no mínimo 30 centímetros, que é caso o cavalo aqui enfia a cabeça, ele consegue tirar, e aqui se ele enfia as mãos ou perna, ele consegue tirar também. Aqui, caso vocês queiram fazer uma passagem fixa para algum local do abrigo, né? Tem aqui uma sugestão, que é usado bastante na parte de pecuária. E aqui as camadas de drenagem que eu comentei. Aqui, olha, nesses esquemas a gente sugere que tenha aqui, vai dar pelo menos, olha, uns 50 centímetros de brita e areia. Mas o fabricante, ele vai indicar quanto que ele indica, né? E se que tiver a manta geotêxtil nas três camadas, isso vai diminuir muito aí a incidência das ervas do crescimento, né? Aqui a gente tem um detalhamento maior das Certo. esquadrias, as esquadrias das janelas do abrigo, a porta do depósito. Aqui é uma tampa da esterqueira. Aqui o detalhamento, caso vocês tenham uma ducha em algum local. Esse, se vocês forem fazer algum local ali no abrigo ou no depósito para ter uma mangueira. Daí depende do tamanho da mangueira, precisa calcular, o ideal é sempre comprar essa mangueira antes, para ver a dimensão que ela ocupa, né? Mas fazer ali um nicho de profundidade e na largura, com registro, torneira e uma tampa metálica. Se tiver de acesso para os cavalos, né? Para deixar isso fechado.
Aqui tem detalhamento do bebedouro. Então, a gente sugere que tenha ali. Se vocês forem comprar algo pronto, é bem mais fácil, mas caso vocês queiram construir algo, né, semelhante, a gente tem aqui um desenho, tá? Tem aí um ladrão, caso isso encha ali, tem uma vazão extra de água, para não vazar para fora. Um ralo, né? Esgoto. A entrada, que pode ser água quente e fria, não sei, no inverno para vocês talvez não, mas alguns locais no Brasil mais frio, eles gostam de ter um ponto de água quente também. Caso tenha alguma torneira, né, o ideal é que essa entrada ela seja interna, mas se tiver alguma torneira que não fique lá muito para fora ali, para não ter machucado os cavalos. Aqui os coxos, então 60 por 57, a borda sempre aqui arredondada, profundidade mais ou menos 35, também um ponto de esgoto, ponto de entrada de água interno para limpeza, funilado aqui para o cavalo conseguir estender os membros frontais, né? Os nichos para registro, para argola e para as tomadas. Tem aqui as medidas. Tomada simples, 15 por 20, dupla, 20 por 20. Aqui eu já tinha mostrado as áreas de socialização, né? Como eu falei, também tem aqui as camadas de drenagem. A gente tem o layout do depósito, que é o que a gente tinha visto antes, que ele teria as portas, entradas, né, para os dois lados. A gente sugere que ele seja um pouquinho mais alto, então uma rampa de acesso para entrar com carrinho, sair com carrinho, se for entrar com saco de ração, facilitar para vocês. Então ele pode ter aqui um local para farmácia, suplementos, os grãos, um local para sacos de ração, um local para guardar o feno, e aqui bridão, quarto de celas, aqui ó, algumas celas, né? Então é um multiuso, que acho que vai ser bem prático para vocês no futuro. Aí tem a planta de pisos. Ele pode ser um concreto, liso, né? Ou se vocês forem colocar um porcelanato, daí a gente indica que seja um porcelanato. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Aqui, ó. Pode ser um piso concretado nivelado, caimento de 1 a 2%, ou porcelanato retificado, acetinado de massa única, que é aquele porcelanato que ele tem a parte de cima e a parte que ele é feita, tudo da mesma cor. Assim, se quebrar, se riscar, se machucar, não vai ficar o porcelanato aparecendo aquela massa cinza escura e aquela camada de cima que ela é menos resistente, tá? Daí tem aqui sempre a medida, né? Se for porcelanato, a gente calculou 60 peças, 60 por 60, ou 40 peças, 80 por 80, ou 28 de 90 por 90. Daí precisa acrescentar perda e rodapé, se for fazer. E aqui o metro linear, 19 metros e 20. Então, a gente sugere que tenha o caimento, né? É ideal que tenha um ralo aqui, talvez um ponto de água para ter, como tem feno, ideal que tenha sprinklers, né? Ou uma água, um ponto de água próximo para, se precisar ter um combate a incêndio, acontecer alguma coisa, é sempre bom ter um ponto de água para facilitar.
Aqui as cores que a gente sugere, né, para o porcelanato, pode ser uma cor mais neutra, né, um bege ali, piso intertravado, as grelhas de concreto, tem sempre nos projetos de piso, a gente tem ali o cálculo de metragem, tá sempre nas legendas, tá? Então, aqui tem metro quadrado do piso intertravado, da canaleta. Se qualquer dúvida, vocês me parem aqui, tá? Tá ótimo, está muito bem detalhado. A gente tem que pôr isso aí no papel agora e discutir com o construtor. É, Seu horário está falta 5 para as 7. não, tudo bem, eu consegui mudar aqui um pouquinho o outro compromisso. Essa aqui é a planta de iluminação, igual do abrigo, iluminação, pontos de elétrica, eixo hidráulico, então a gente prevê aqui um registro, o ralo, né, alinhados. A gente colocou aqui algumas tomadas, até se vocês precisarem ligar uma VAP, ou eu não sei onde vocês vão posicionar esse depósito, né? Então, a gente está colocando pontos básicos de um lado e do outro, que vocês podem escolher, talvez não precise ter tantos pontos assim, tá? Ponto de iluminação, a gente está colocando 4, seria a mesma luminária, que é as arandelas, né, o LED line, mas aqui num tamanho menor, né, no abrigo elas são maiores, tá? Aqui os pontos de arandela externo, caso tenha aqui um quadro de luz, né? Também as informações todas detalhadas aqui, no, aqui a cobertura. Deixa eu ver se eu abri tudo já, essas foram as fachadas. Pisos, abrigo, volante já foi, cobertura. A esterqueira. Não estava no projeto, no escopo, né, a gente fazer detalhamento da esterqueira, mas o layout, que é algo básico, que eu acho que talvez nem precise do projeto mais detalhado, né? Existem algumas formas de vocês fazerem. Ela, ela com a cobertura mais alta, né? Ou, como eu fiz aqui, ela com a cobertura no nível um pouco acima da parte mais alta, né? Que a gente sempre tem uma parte mais alta, que você chega com o carrinho e joga o esterco, e a parte mais baixa, que daqui a um ano esse esterco vai ser retirado e usado como adubo, né? Então, nos locais maiores, o pessoal faz 4 pontos de de colocagem ali para o esterco, né? Mas para vocês, eu acredito que 3 é o suficiente. Vocês vão encher um, quando eu encher ele total, vocês vão para o outro, e depois vão para o outro. E assim, quando esse daqui estiver sendo enchido, esse aqui já vai estar no ponto para vocês usarem como adubo, que pode ser vendido, pode ser doado, pode ser usado em horta, né? Nas plantações. E, aqui a gente calculou mais ou menos 3 por 3, mas pode ser 3 por 2,5, para vocês acredito que seja suficiente. E a altura, ela pode ter aí uns 2 metros, tá? Ou 1,5 metro, daí precisa ver a questão da caída do terreno de vocês. Então, a gente sempre vai ter uma área mais alta e uma área mais baixa para fazer o uso aqui. Deixa eu ver se acho que foi tudo. Esse já foi, esse também.
Hum. Tem algum dos projetos que vocês têm alguma dúvida? Alguém caiu. Acho que não, né? Meu pai caiu. Acho que sim, tá só você. Sim. Tá falando que tem Então, 3 Eu participantes? Ah, você tá estou aí? indo. Ah, tá. Ah, para mim. Ah, tá Eu não sei certo. o que que houve aqui que eu não estou vendo. Eu não estou vendo mais. Não, eu parei de compartilhar, que eu queria saber se Assim, vocês têm alguma dúvida. É, é, possivelmente surge depois. A gente vai colocar tá, isso no papel tá, e, eventualmente, identificando a dúvida, a gente pergunta. No momento, não. tá bom. No momento está tudo ótimo, parabéns, está muito detalhado, estamos bastante satisfeitos. Obrigado. Ah, obrigada a vocês, foi um prazer. E se sim. vocês puderem, me mandar um vídeo para eu fazer postagem também, daí eu marco vocês também para compartilhar. Ah, vou caprichar nos vídeos. Meu celular É, tava meio assim, agora eu vou postar mais. Para tá. depois ver também, né, como que vai ficando é legal. Ah, quero ver se vocês conseguirem me mandar, vai ser Aham. bom. Ô, Débora, eu Tá. lembro que você tinha falado, não lembro se você chegou a indicar a indicação de árvore, as árvores comestíveis, porque eu tô querendo começar a plantar É, aqui. Aí você tem alguma indicação, alguma coisa? Eu fiz um print que eu acho que eu mandei para uma outra cliente. Deixa eu ver se na planta aqui tá. Agora eu não lembro se na de vocês entrou. minha Mas a. conexão Ah, falhou, depois você mas manda. Se tiver alguma ideia, alguma coisa, ainda né? hora Deixa eu ver se tá aqui você no de vocês, só para confirmar. lembrou dessa questão da Cortou, Paulo, não indicação de entendi. espécies de árvore. Ih, do meu Para pai tá nós é ruim. interessante, Tá ruim. tanto a tóxica quanto a comestível. Então, eu ainda não finalizei o livro digital, mas eu mandei para uma Tem lugar cliente. que a gente pretende plantar. Não tá dando pra ouvir, não, pai. Eu vou. Vocês estão me É, agora ouvindo? ele caiu. Caiu, né? Tava Não, ruim, mas acho que a internet. tranquilo, é. Ele deve estar sem sinal. Eu, a planta, a árvore que mais se usa no pé da Paradise é o chorão. Ah, eu Sabe amo. aquele que é Eu lindo amo, aham. e é o que o pessoal planta tranquilamente. E também, inclusive, eles tiram alguns galhos para dar no dentro do abrigo para os cavalos. Tá, eu sei que tem mais de um tipo, né? Que o pessoal às vezes chama de chorão, mas aí eu depois vou dar uma conferida. Deixa eu até te Mas mostrar, é, que eu não sei o nome científico, mas mas eu eu sei sei. qual que é. É uma árvore linda, né? É um que tem. Ai, Ó, meu pai voltou. voltou. Ó, ai, fiquei sem querer. A minha conexão aqui está instável. Eu parei aqui no loja de conveniência, na estrada, no posto de gasolina. E sim, eu entendi que você está montando um livro. Para nós Sim, é não consegui interessante finalizar a ainda. indicação de espécies tóxicas e desejáveis. É. Então, o que eu falei com a Luísa, né? As tóxicas eu vou conseguir só quando eu finalizar esse livro, em breve, espero. Mas que o mais pessoal coloca é o chorão. Essa. Estou compartilhando a tela.
Tô, né? Chorão conhecemos bem. Os É irmãos que usam muito tem aí, os uma que vizinhos. tem a folha que ela não é tão Tem vários caída, tipos que ela, de chorão. mas essa aqui é a que ele mais usa, tá? Mas eu vou mandar para vocês, eu mandei para uma cliente um print das árvores que a gente que pode colocar sem problema, tá? Tudo bem, Legal. ótimo. Acho que nem estava compartilhando aqui o chorão, vocês sabem, né? Aquela mais É, tranquila. tranquilo. Tá bom, Conhecemos. então. Então tá bom, foi um prazer, adorei fazer o projeto de vocês. Não vejo a hora de ver Obrigado. prontas as imagens. Também adoramos. Que bom que E encontramos você. o circuito, como que tá? Eles estão usando alguma parte já? Ainda não, tá nas obras ainda, né? Tá, A elétrica a gente vai deixar para botar mais para o final, quando tiver liberado para eles, sem tá. movimento de gente, de obra, né? E a pista, você tá usando, tô vendo você usar. Mas o abrigo acho que vai ser rápido, né? E depois que fizer o abrigo já dá para fazer as trilhas. A pista Sim. eu tô usando, tô aproveitando. Ah, que bom, ficou ótimo o É, lugar, né? ficou bom, gente. Tô adorando, já tá dando para mexer com eles, né? Bom, assim, separadinho, é outra coisa. Muito legal. Eles estão Muito lindos bom. também. É. Então tá bom. Então a gente vai se falando aí, eu vou ver, eu vou fazer um drive com os projetos, daí eu mando o link para vocês, tá bom? Tá bom, a gente vai se falando O aí nas quanto redes. antes a gente quer mandar plotar, que eu Já preciso mando discutir um hoje. bocado de coisa lá com o Gustavo. Tá bom, já mando hoje para vocês no Excelente. WhatsApp Obrigado, link. então, Débora, por tudo. Imagina, um Obrigado. beijo, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.